Obreiro sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazida a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Não te concentes da fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia não te consagres à ação sem fé, no poder divino, em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida, reconhece na vida que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vistas disso, passa no mundo sobre a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelamos a nossa fé por intermédio das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Nós somos auspícios da mensagem, buscamos a sintonia com o plano maior desta casa, capitaneada por um edifício da Senhor, um grande incentivador e produtor da arte, com a temática espírita. Que possamos nos inspirar no seu exemplo este ano, comemorando seu centenário de desencarne, e que esta tarde, este estudo, possa falar fundo das nossas almas, trazendo para nós mais uma vivência, mais conhecimentos sobre as potencialidades do Espírito, sobre a luz do doutrina espírita, pois que somos mortais e imortais espíritos. Trabalhamos no centenário do desencarne, de nascimento e desencarne. Desencarne, de Jesus, em 1918. Nasceu em 1888, né? Eu tenho admiração pelo trabalho dele, assim, nossa, parte da educação, da divulgação do Espiritismo, do Evangelho. Ele escreveu muita coisa de teatro, né? Um teatro também. Isso eu sabia da parte de educação dele mesmo. E a parte do trabalho dele. Parte dele mesmo. Ele fazia teatro com os alunos, né? E chegou a fundar um grupo. Antes de ser espírita, agora fugiu o nome que ele deu. Com pessoas da sociedade, legal. E tal. Interessante, né? Essa parte da biografia. Tem pouca informação, mas a gente conseguiu algumas coisas. Eu procurei alguns vídeos, mas em nenhum dos vídeos que eu assisti falou dessa parte do teatro, só da parte educacional e das palestras e do trabalho dele como médico, né? Aquele filme do Lima Duarte, ele pincela, ele dá uma pincelada assim, de 1 ou 2 minutos só, ele fala, ele mostra algumas cenas. Legal. Mostra não, constrói algumas imagens de coisas que ele produziu. Eu vou procurar. 1º de novembro que foi esse desencarne. Eu tenho um texto e eu fiz uma arte, quer dizer, um conjunto de artes minhas para poder ilustrar, está no YouTube. É porque aí eu falo um pouco desse meu caminhar. Aí depois a gente vai conversar a respeito. Tá? Fazer arte, como pode ser?
A arte é a expressão do belo. Quais as maneiras de expressarmos nossas tendências artísticas? Há várias possibilidades de expressão, como há inúmeras tendências artísticas em cada um de nós. Bom, lembrarmos da parábola dos talentos, contada pelo Mestre Jesus. São-nos concedidos talentos para serem aplicados, e quando formos chamados a apresentar o que fizemos com nossos talentos, deveremos mostrar como também multiplicamos as dádivas recebidas. Com a arte, podemos expressar o belo, a tristeza, o amor, o ódio, o rancor, a fraternidade, caridade, sonhos, fantasias, religiosidade, enfim. É a expressão das nossas emoções nas viagens de nossa alma. Quando descobrimos a arte em nossas vidas, abrem-se novas maneiras de olhar o que existe à nossa volta. Por querermos representar o que vemos, sentimos, o que nos sensibiliza, passamos a perceber o mundo de forma diferente e mais exuberante. Nuances de cor, formas, efeitos da luz sobre os objetos, luz, sombra, detalhes antes despercebidos pelos nossos olhos, olfato, sabor. Aí no caso paladar. Seja na representação com as mãos, pintura, desenho, artesania, com o corpo e voz, teatro, com a palavra em versos e rimas, poesias e poemas, ou em textos, reflexões e histórias. Precisamos ter um olhar mais arguto, informações, conhecimento do tema a ser levado pela nossa arte. Exige estudo, dedicação, empenho, aprendizado, prática, sensibilidade, emoção e amor. A arte, independentemente da sua forma de expressão, artes plásticas, eletrônica, literatura, teatro, música, fotografia, etc., é um instrumento de mobilização, interação e realização. Em sendo uma expressão que se faz pública, pois o artista deseja que outros partilhem de seu trabalho e de seus sentimentos, o idealizador da obra precisa ter consciência da sua responsabilidade ao divulgar sua arte, pois a energia emanada de sua obra certamente envolverá aqueles que vierem a ter contato com o sentimento expresso em sua arte. Quiser me interromper para conversar sobre algo aqui, pode me interromper. A gente vai continuando. Quiser fazer interativo, quiser fazer interativo, estou à disposição. Eu achei interessante três palavras que você citou ali, um pouquinho antes aí. Ai, gente, meu banho acabou. Tá. Onde você parou? Mobilização, interação e realização. Instrumento de mobilização, interação e realização. Achei interessante esses três aspectos que você levantou. Porque não é uma coisa chegar e, eu vou pintar, parar ou pintar. Não, você tem uma coisa que é muito forte para mim. Eu vou para a rua, tem até um texto chamado Eu Levo Meu Cérebro para Passear, um texto meu também. Né? Então eu vou ali, eu olho para a árvore, aí eu fico curtindo, sabe? Aí vejo a sombra, tem uma árvore, tem uma folha diferente da outra, aí tem uma flor escondida, às vezes tem um passarinho ali, e eu fico. Não é que eu vou pintar aquilo, mas é importante para minha percepção visual, emocional, de prestar atenção nas coisas. Então, isso é muito importante para mim. Uma outra coisa, por exemplo, eu estou assistindo a um filme e há uma frase ali que me toca. Eu, evidentemente, tenho que se dar pausa, né? Se eu posso dar pausa, eu já pego o celular, pego o bloco de notas e anoto aquela frase em que filme ou se tem citado o autor. Porque se aquela frase me tocou, de repente um dia eu uso numa palestra, eu uso como referência de alguma coisa, sabe? Então, a minha percepção do dia a dia, ela está todo o tempo inteiro. Você colhe de todos os momentos das suas vivências. Então, seja numa conversa algo que me toca, seja um filme, seja uma paisagem, seja um passarinho que está cantando a cor dele, meu olho está o tempo todo prestando atenção à minha volta. É algo assim que eu não consigo nem controlar, é algo realmente que é importante mesmo para mim. É uma interação ao tempo, 100% do tempo. O tempo todo. Você interage com todas as... e durmo pouco. Tudo que te segue. Você também dorme pouco? Durmo muito pouco. Mas parece muita gente que dorme pouco. Eu durmo pouco e meu cérebro está em atividade o tempo todo. Mas eu acordo, fico quietinha na cama, mas eu estou processando a opção de coisas. Seja para escrever, seja para pintar, seja só para... então sai uma notícia boa para você. Quando sai uma notícia boa para você na internet, que eles fizeram uns testes para ver se dormir pouco influencia na quantidade de vida que você vai ter. Diz que não influencia. Você vai viver o mesmo tanto que dorme muito.
Eu acho que realmente o que pode acontecer é das pessoas que dormem pouco porque tem um problema de saúde, né? Então, há pessoas que dormem pouco porque precisam de trabalhar, ou que precisam ganhar o tempo perdido durante o dia porque tem uma meta para construir ou para realizar, aí as pessoas ficam estressadas. Então, as pessoas acham estranho quando eu digo que, para mim, dormir é uma perda de tempo. Eu sempre pensei assim. Atualmente, pela minha idade, isso vai mudando um pouco. O corpo precisa descansar, então eu tenho que respeitar o corpo. A máquina precisa. Então, eu sempre, desde menina, minha mãe falava que eu dormia muito pouco. Então, às vezes eu vou dormir meia-noite, mas às 3 eu acordo. E eu tenho que fazer alguma coisa ou ficar quieta, mas estou pensando. Isso é uma coisa eu não consigo não sei ser diferente. Agora, há dias que meu corpo está muito cansado. Geralmente eu estou com a saúde debilitada, porque senão eu não estaria me sentindo assim. Já é um alerta para mim. O corpo conversa também. Isso, então eu tenho que estar atento com o que o corpo está me exigindo. Né? Mas é muito interessante. E eu não consigo, a gente estava até conversando aqui, com relação, por exemplo, à pintura, uma experiência que eu tive em uma galeria para procurar ver a possibilidade de fazer uma exposição lá, e eu mostrei que eu não tinha um estilo próprio. Não, meu estilo é exatamente esse, eu não tenho um padrão. Eu posso pintar a caneta, lápis, pintar com aquarela, óleo, acrílico ou fazer tecelagem. Eu não sei fazer uma coisa só. Tem dia que eu quero escrever, vou escrever. Escrever, na realidade, é até interessante que as pessoas às vezes pensam que o meu foco é a arte, meu foco é o texto. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, como é que surgiu isso, né? Então, eu vou parar o texto e vou conversar. Né? Isso precisa de alguma coisa que... Tudo que eu vou falar com vocês está aqui. Né? Tudo que eu iria falar está aqui. Só... Vou acrescentar uma coisa. Eu participei de uma palestra há pouco tempo com um uruguaio, que ele faz direção de fotografia para vários filmes, né? Fez o Cidade de Deus. O último filme que ele fez agora foi para um filme americano chamado Feito na América, né? Que é do... eu esqueci o nome do ator lá, mas é um ator bem conhecido aí. E aí a direção de fotografia, ela trata de toda a concepção visual, né, de um filme, né? Aí ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Lá também. Aí ele falou um negócio que eu achei muito interessante, e eu acabei pegando isso para mim, né? Que ele disse que faz o exercício da contemplação. Né? Ele observa tudo que aparece na frente dele, ele vai observando. E tudo aquilo que ele acha interessante, ele guarda. Né? Se ele está lendo um gibi, ele achou aquele gibi interessante, ele guarda, né? Aquela página ali. Se ele viu uma foto, ele guarda. Se ele viu um quadro do Caravaggio, ele fala, eu vou pegar esse quadro aqui. Aí guarda e vai montando um arquivo para ele, um arquivo digital de tudo aquilo. Aí ele forma a Bíblia dele, né? De cores, né? De coisas interessantes que ele viu. Aí diz que quando ele começa a fazer um filme, ele vai lá na Bíblia dele e começa a lembrar daquelas coisas que ele tinha visto. Né? Ele fala, opa, essa cor aqui era muito interessante que eu vi nesse quadrinho. Aí ele pega aquela mesma cor, aquela mesma concepção e joga lá. Aí essa iluminação no quadro do Caravaggio eu achei fantástica, né? Então ele pega aquela iluminação e leva também para os filmes dele. Né? Então essa coisa de você guardar mesmo, né? Assim, de tudo aquilo que você acha interessante, ele faz um arquivo para ele, vai guardando, que em determinado momento ele vai usar aquilo ali de alguma forma. E a questão da fotografia, eu até pensei que eu gosto de fotografia também. Né? É uma coisa que pensei até que você ia tocar nesse ponto. O fotógrafo, quando ele quer fotografar ou fazer uma coletânea ou um trabalho específico de determinado local ou de um prédio, ele visita aquele local várias vezes ao dia em situações diferentes de incidência de luz, de sombra e, se for possível, dependendo do tempo, em época do ano. Aí ele escolhe o melhor foco, o melhor ângulo, a melhor iluminação, aí ele vai lá e faz aquela foto e expõe aquela foto. Ele não vai lá só tirar uma foto. Normalmente ele registra e depois ele vai fazer a análise, né, para atingir aquele objetivo, aquele público, o trabalho para o qual está destinado, a foto. Né?
Então, a mudança do sol, né? Cada posição do sol. Aí você tá é um prédio, sei lá, você... Tanto tempo numa pesquisa dessa, tão longa, assim, não imaginava isso. Ele falou isso também, que ele dedica 40% do tempo do filme na preparação, olhando o local, vendo a incidência da luz, aí ele tira algumas fotos, leva para casa, pega aquela foto que ele tirou lá, coloca num programa de edição de fotografia, aí começa a colocar... Hoje ainda tem esses recursos, né? Aí falou que antigamente ele usava um monte de aparelhos, né? Que hoje em dia é tudo software, né? Você tem um softwarezinho que calcula a iluminação. Hoje você pega o Lightroom, pega o Lightroom, pega o Photoshop, e você tem uma edição, aí você tira, por exemplo, muitas vezes a gente tira as fotos, saem JPG, né? Esses negócios. Tem RAW, né? Aí você pode trabalhar que a foto original, que quando você fotografa e salva como um PNG ou JPG, ele já está editado, a foto já está editada. O aplicativo já faz a edição. Mas se você tira a foto em RAW, ele traz a foto como ela é. Ela não está editada. Então ela está limpa para você editar do jeito que você quiser. Então você usa alguns aplicativos. Aí hoje pelo menos o acessível, né? Mais de última linha é o Lightroom, né? É porque quando você pegou o celular e você bateu uma foto, ele está calculando tudo automaticamente. Tudo, ele já faz a luminosidade, tudo. A distância, ele calcula tudo. E você não consegue editar correto. A única coisa que você faz é jogar um filtro em cima. Você consegue jogar um filtro para deixar mais claro. Você pode aumentar a luminosidade, diminuir, etc. Tipos que você consegue pegar. Aí você põe, você aumenta a definição de determinado traço, né? É uma coisa que eu gosto muito. Você percebe, então, nesse processo todo seu, que existe a influência não, a mediunidade atuando? Sem dúvida nenhuma. Somente naquele que eu falei, né, de eu começo um trabalho, aí eu faço uma parte dele, eu tenho que parar, porque eu sei que não vai seguir. Se seguir, vai ser uma coisa que não vai me agradar, porque não vai atingir o meu objetivo, ou o objetivo de quem está querendo. Até o texto, quando eu termino o texto, eu falo assim, vou dar essa partezinha aqui para você perceber bem. A arte me proporciona alimento emocional e espiritual e é tão enriquecedor em minha vida que não poderia viver sem esse processo criador. Faz parte do meu ser expressar-me, seja com lápis, caneta, papel, tela, lona, também em tela ou de um tablet ou de computador. Seja com cores e formas, seja com palavras, em versos, rimas ou simplesmente deixando-as discorrer sentimentos e emoções. É deliciosamente inquietante quando a minha alma simplesmente anuncia sua vontade de se expressar. Isso para mim é muito forte, é muito explícito para mim. Né? Uma inquietação de criação saudável, ela precisa dizer o que nela está contido. Há momentos que não é bem a minha alma querer criar. Torna-se um veículo de expressão de outrem que me pede permissão para se expressar e eu, sentindo alegria em assim ser, deixo-me levar nesse navegar. Sinto minhas mãos buscarem seus caminhos, minha mente acompanha como a esperar pelo próximo movimento. Eu quase que sei, é uma sensação sutil de esperar por realizar algo que já existe de antes, da vontade de criar. Eu sou um instrumento de concretizar. Por vezes percebo não estar pronta para alcançar o ideal ali desejado. É quando eu reconheço que eu não tenho capacidade ainda daquilo que está sendo querido passar para mim. Né? Então eu sei que eu não vou realizar com a definição que eu gostaria ou que fosse pedido para mim. Né? Falta-me condições de executar como deveria. Ainda tenho muito a aprender e a praticar, mas sinto carinho e paciência em envolver-me e o concretizar se faz, como permite a minha limitada capacidade artística. Diante desse carinho e tolerância fraternal, sinto-me grata, imensamente grata, por participar de um envolvimento tão lindo e intenso a permitir-me ser instrumento, ainda que frágil e dissonante, nesse colóquio de criação e manifestação do que poderia ser belo. Mas é tão somente uma singela expressão da arte do emocionar-se e expressar-se, seja em cores e formas, em palavras, em versos, rimas, ou em frases que contam histórias, traçam reflexões, exprimem sonhares ou discorrem contemplações sobre a vida, sobre o ser, a vontade de uma alma, seja minha ou de um amigo ou amiga que chega calmamente, docemente, pedindo minhas mãos, e eu as ofereço com a amorosidade que busquei meu ser. Isso é real. Entendeu?
eu comecei a desenhar, como contei logo no início, eu era muito pequena, meu pai incentivava, e a gente morava no interior, e ele trazia alguns livros de São Paulo, quando ele ia fazer compra em São Paulo para a loja, né? Seja de origami, seja de desenho, que é uma outra coisa de que eu gosto também. E assim eu desenhava com lápis. Tem uma coisa interessante para ver essa questão da influência. Vamos imaginar, vou fazer 67 anos agora, né? E meus cadernos do primário, 1959, comecei a estudar, né? 58, 59, 60. Eu sou da primeira turma da escola classe 308 em Brasília, 1960. E eu lembro. É uma delas que a gente fez. Daí quando a igrejinha. A escola da classe da igrejinha ali. Foi. Não, a escola classe. Da 308. Não, a escola da 308 eu sou. Eu sou da primeira turma da escola Parque também. Da Da 308. É atrás da igrejinha. E meus desenhos, de que eu me lembro com muita definição assim na minha mente, era um homem ou uma mulher no espaço entre as estrelas. Era frequente esse tipo de desenho mesmo, né? Na época eu não dei bola, evidentemente, hoje eu já chego a pensar a respeito, né? Eu tenho muitos trabalhos meus, basicamente feitos no computador, porque eu tenho mais habilidade em realizar determinadas coisas no computador do que no papel. Há outras que eu só consigo fazer no papel e não consigo fazer no computador. Uma das coisas que eu faço mais no computador do que no papel, que eu prefiro, que eu acho que fica melhor, são pinturas sobre o espaço. Estrelas, constelações, eu faço as coisas. Eu já tentei fazer aquarela, eu tenho, mas as que eu faço no computador eu acho, né, bonito. Então eu tenho essa relação de saudade. Eu falo que quando eu olho o espaço, eu sinto saudade. É um sentimento muito forte em mim. Então já sinto assim que há outras experiências minhas em outros momentos com essas relações, né? Então para mim é muito forte isso. Então já trago, vamos dizer assim, alguma coisa desse intercâmbio. Eu não sei precisar naquele momento como é que era, mas hoje é forte, é muito explícito. Então, ela ia só contextualizando, ela ia passar imagens com áudio, né? Aí o áudio mas está baixinho. O áudio está baixinho. Aí ela está mesmo, a gente está comentando. Mas eu também vou passar para vocês, já tem um arquivo PDF que eu vou passar depois de publicar, com esse texto, várias opções de vídeo no YouTube, que vocês queiram ver, vou falar sobre eles, porque eu pus, e também em PDF o texto do Leon Denis, a respeito da arte. Aí eu vou passar para vocês em PDF pelo grupo. Aí você imprime, né? Porque toda vez que eu dou palestra, eu faço um folheto. Eu distribuo um folheto para todo mundo, né? Resumo, né? Então, resumo não. Na realidade, mas é porque faz tempo que eu vi. Na realidade é um outro trabalho, quer dizer. Às vezes acontece que eu faço assim, é um texto, então eu fico. É um outro processo de criação, que eu posso depois também, se quiser comentar, eu teria o maior prazer. É outro processo criativo também. Né? Essa relação, então, com o intercâmbio espiritual, para mim, é muito forte. E eu começo uma coisa, ele está na minha cabeça, uma pintura, um desenho, que seja uma imagem, está na minha cabeça, eu fico dias, às vezes, elaborando isso na minha cabeça. Aí, às vezes, eu vou assim, por onde eu vou começar? Aí entra já conhecimento de técnica. Então, aquarela, por exemplo, a rigor, aquarela que realmente profissional, vamos dizer assim, os profissionais de aquarela usam, o branco é sempre o papel. Não existe cor branca. Quer dizer, existe, mas aquele que é purista não usa. O aquarelista purista, ele só usa a cor. O branco é sempre o branco do papel. Então, se eu quero fazer um determinado trabalho, eu tenho que saber como é que vai ser o andamento desse trabalho. Se eu vou fazer em acrílico, o branco é uma das últimas coisas que você faz, como no óleo também.
É a última coisa, que é o brilho, né? É o efeito. Então, a sombra também é a última coisa que você faz. Você pinta e depois é que você vai dando volume, fazendo a sombra do objeto, o brilho que é pelas beiradinhas brancas, pincel fininho, aqueles negócios, o acrílico também. A aquarela já é ao invés. Olha só. Eu que não faço parte desse movimento, nunca imaginei um negócio desse. Então tem várias coisas. São os processos, assim, nunca parei para pensar. É que quando eu quero fazer então alguma coisa, está na minha cabeça, eu tenho que saber qual o caminho que eu vou usar. Porque senão eu vou ter que jogar fora. Não vai prestar. Fico pensando assim, com essa conversa, acho que quanto é importante o quebra-cabeça para criança, né? E eu adoro quebra-cabeça. Eu brinquei muito de quebra-cabeça na minha vida. Talvez toda visão tenha me ajudado. artística, ela tem, você tem as coisas na tua cabeça, você olha um monte de opções, depois você vai juntando as peças. Isso, aí depois você só vai, se você quiser um trabalho bem feito, quer dizer, o melhor que você pode fazer, eu considero assim, porque bem feito, eu não sei se eu chego a isso, mas o melhor que eu posso fazer, eu tenho que fazer esse estudo. O meu professor de iluminação lá na escola, ele disse uma vez na parte teórica que o cérebro, ele é doutor em ótica, o cara tem conhecimento vasto. O cérebro tem uma área que cuida só de arquivar timbres, cores. Então, é por isso que é muito importante o artista que trabalha com a arte visual, de qualquer forma que seja, ele ter a observação, a contemplação nos detalhes, nos momentos, nos ângulos, nos locais, e aí viver, né? E uma outra coisa assim, você tem que estar com o seu trabalho pronto na cabeça. A não ser que seja uma pintura puramente mediúnica, né? Então é aquela que você faz como o Gasparetto, apaga a luz, põe as tintas lá e não sabe, conscientemente ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele está fazendo uma retratação. O arquivo já deve estar lá. Não, sem dúvida. Tanto que ele já põe as cores ali no chão, né? Quer dizer, punha, né? As cores no chão, apagava e depois ele ia para a mão e ia pegando as tintas, né? Então, aí é um médium já mecânico. Tem aquela coisa também, na revista espírita, nas aulas de generalista também cita que situações em que o artista, ou o médium, não importa, ele se desdobra e vê a obra desdobrada e depois pinta. Isso sem consciência, muitas vezes. Né? Ele volta depois e pinta. Igual, obviamente que não fica igual. Mas não tem condição, né? Realmente é assim, o que a gente faz aqui é uma imagem muito pobre do que a gente vê lá. Né? Essa sensação, por exemplo, de querer fazer e assim, eu não sou capaz, é muito forte. Né? É muito forte. Então, a cara que você faz assim, você olha alguma coisa, fica legal. Outras você te joga fora, rasga e joga fora. Você também que me disse uma vez que o mundo dos artistas, espíritos artistas, é uma coisa complicada, porque muitas vezes eles querem fazer e eles se irritam porque o médium não consegue. Mas aí não é aquele fraterno que eu mencionei aqui, né? Esse não é esse fraterno. Ele já tem um avanço técnico, assim, uma visão, mas ele não tem a fraternidade. Do lado moral, ele ainda tem algumas necessidades. Ele quer se expressar. Que deve ser muito comum, né? Muitos espíritos pintores que vêm, eles não são evoluídos, né? Assim, são poucos que têm uma evolução. Pelo menos assim, na nossa casa tem um grupo de pintura mediúnica, né? Aí a gente tem uma médium só que ela é mecânica e as outras são por inspiração mesmo, né? Intuição. Então, conversando com ela, falando, mas como é que é o processo que você pinta, né? Elas têm que ter a técnica, né? Assim, elas estudam a técnica, né? Aí a imagem vai se formando na mente dela, vai formando a imagem e ela vai pintando, né? Então ela consegue pintar aquela imagem que vai formando, mas ela tem que ter a técnica da pintura ali, né? Se ela não tiver, ela não consegue reproduzir. Diferente do mecânico, não precisa ter técnica nenhuma, ele simplesmente começa a pintar. Porque não há interferência nenhuma dele, né? Do médium no trabalho. Aí teve uma mensagem lá, certa vez, que falava que o Leonardo da Vinci era um dos espíritos mais evoluídos que tinha, que era um organizador dos outros pintores. E vários outros pintores que eles foram citando, que participavam do trabalho, não eram tão evoluídos assim, ainda estavam naquele processo de aprendizagem com vinho, para pintar e tudo mais. Lá o mentor do trabalho é o Aleijadinho, então ele conversa muito, assim, na hora que a médium acaba o trabalho de pintura, aí ele vem, passa uma mensagem, né?
algumas vezes a gente pergunta algumas coisas, né? Então ele vai citando, essa foi uma das coisas que ele citou lá, né? Em outras situações. Eu fiquei imaginando, assim, primeiro eu fiquei naquela dúvida danada, se realmente era isso ou não. Aí eu fui ler um livro do Adriano Calçoni, não sei se você já viu o Adriano Calçoni, ele é um pintor mediúnico, né? Ele até deu palestra, fez um estudo da Abrat pouco tempo atrás. Ele fez aquele livro, escreveu aquele livro, Amélie Baudet, né? Um livro espírita que fala sobre a vida da esposa do Kardec. Aí ele tem no livro dele falando realmente a mesma coisa, né? Dessa questão da espiritualidade do avanço moral dos espíritos ali, que nem todos que vêm pintar estão com aquele avanço tão grande assim. Né? O Leon Denis aqui também aborda isso. Vou passar para vocês um PDF, ele aborda. A gente imagina que o cara fez um quadro bonito e deve ser evoluído, né? E às vezes não tem nada a ver. A gente acaba fazendo essa relação, né? O Monet veio, então o Monet está super evoluído, né? E às vezes não, né? Às vezes simplesmente pode nem ser o Monet ali, pode ser uma equipe de estudantes, né, do estilo Monet. Pode ser, ele está só organizando, coordenando a espiritualidade, pode acontecer. Mas se você quiser comentar, Leonel, pode comentar. Oi? Se quiser ler e comentar, pode fazer também. Não, e aí a gente vai, acho que conversando. Que, uma coisa que negócio de ser evoluído, não, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é exatamente o artista que se dispõe, né, tem aqueles que não sabem que são influenciados, né? Eles trabalham, mas não têm essa percepção. E às vezes são influenciados de forma negativa. A gente vê cada quadro, né, às vezes assustadores, né, às vezes imagens às vezes muito sensuais e eróticas e levando pessoas às vezes a determinados comportamentos que não são saudáveis, né? E o artista não tem esse compromisso, e deveria ter. Porque na realidade tem um outro texto também, até pequenininho, que aborda essa questão, exatamente a preocupação que a gente deve ter, tanto na parte da arte, artes plásticas, né, como no teatro, como da escrita, né, porque você pode comprometer um grupo que tem acesso àquela arte. E a sua encarnação. Oi? E a sua encarnação. Isso aí eu já nem... Isso aí já é tranquilo. Isso é um tema bem delicado. Eu tive no FECEF nos últimos 3 edições lá em Franca, de 2 em 2 anos. E teve um ano que foi sobre a questão da liberdade da criação. Aí muita gente estava assim, com aquele foco que o artista tem que ter total liberdade para criar. Aí realmente tem que ter. É o livre-arbítrio. Tem que ter, mas eu lembro muito daquela frase do Roberto Almeida na palestra. Os Estados Unidos botou a Estátua da Liberdade no leste e esqueceu de botar da responsabilidade no oeste. Porque você está criando algo, você está plasmando algo, você está influenciando quem vai ver aquilo. Liberdade exige responsabilidade. E aí a responsabilidade tem que carregar junto. E eu acho que as escolas de arte ensinam simplesmente a liberdade. Ensina técnica, na realidade a parte intelectual e técnica. Na realidade as pessoas pagam a escola, procuram a escola para isso, para aprender a técnica. Eles usam isso como desculpa, a responsabilidade, né? Acho que eu já vi isso, a questão, não, mas se eu for me preocupar com o que o outro vai achar, eu não vou fazer nada, eu vou me limitar. E a responsabilidade. Alguns questionamentos até com algumas exposições recentemente, né? Houve aquela lá do Santander, né? Houve um movimento, uma mobilização terrível, tanto contra como a favor. Chegou a ser um negócio bem discutido, né? A questão do livre-arbítrio, quer dizer, a pessoa vai para a escola de artes, eu nunca frequentei nenhuma, frequentei alguns estúdios, né? Mas eu nunca fui à escola de artes. Mas eles ensinam como usar a tinta, como usar o papel, como usar o pincel, como usar a tela, né? Aquilo que tem. Agora, o que você vai fazer é sua, a responsabilidade é sua. Ele não ensina você a fazer determinada coisa, ele ensina como fazer o que você quer fazer. Então a ética não é discutida. Não é discutida. Não é. Não a ponto. Pode ser até que tenha, por exemplo,
Existe um curso chamado ética, por exemplo, na comunicação. Eu fiz comunicação, né? Não terminei, mas eu fiz comunicação. Tinha a ética no jornalismo, a ética nas reportagens. Existe. Não existe ética em praticamente todas as profissões, mas na arte não existe. Não é discutido, assim, é o que parece, né? É o que parece, mas, por exemplo, o direito tem a ética. Exato. Mas você acha que todos os advogados são éticos? Não. Então, é o livre-arbítrio dele. Né? Mas na arte infelizmente nem se discute isso. Parece, eu não sei. Eu também não sei te afirmar. Música, em nenhum momento não discuti ética lá. Ética na arte. Entendeu? Em nenhum momento. É complicado mesmo. E agora, realmente, nós espíritas, a gente tem a questão do livre-arbítrio. Eu acho que essa questão que teve com essas exposições, eu acho que ela veio traz esse aspecto de discutir a ética, né? Do que é ética. Eu não sei como é lá fora, mas no Brasil nós temos muito a desejar ainda. Tem muito pouca opção de estudos em nível superior, vamos dizer. Na área técnica razoável. Porque comparando com o que existe nos países mais avançados, mesmo tecnicamente. É que é muito caro também, né? Vou entrar assim, não como, só como mais um olhar para a história. É uma outra coisa que eu gosto muito. Quando eu ponho um negócio, eu vejo vários olhares para eu tirar a minha conclusão. Eu só tenho mania disso também. Ótimo. Tá. Aí é muito caro. A tinta é muito cara, a tela é muito cara. Por exemplo, só para ter uma ideia, eu gosto muito de trabalhar com as canetas da Faber-Castell. Tem vários tipos de tinta e materiais. É muito caro, você compra um joguinho de 5 canetinhas. Eu ia até trazer os jogos para vocês verem como é que é. A gente não compra as crianças ver a diferença, tanto no preço e na qualidade. Né? Isso, essa aqui é a questão. Né? Eu não gosto de fazer com qualquer coisa, porque eu vou ter um resultado também. Mas em compensação, canetinha é uma forma carinhosa. A textura do produto, a cremosidade, a cor, o tinta, tudo diferente. Por exemplo. Isso de um tipo, né? Você não vontade de vários. Isso é de um tipo. Porque tem vários, né? Por exemplo, eu vou. Assim como os papéis, tantas variações. Essa canetinha que eu me refiro, chama Pit Brush, eu tive que aprender a trabalhar com ela, porque ninguém me ensinou, né? Mas você vai fazer uma pintura com ela e é algo encantador. Eu trabalho em cima de um papel de algodão, que é o papel de aquarela. O efeito quase pode ser chamado aquarela, mas os puristas não aceitariam, né? E aí eu tenho uns pássaros que eu fiz com essa caneta. E é algo assim, você vai trabalhando, por exemplo, eu trabalho às vezes com 3, 4 ao mesmo tempo abertas. Porque na medida que você vai mexendo, ela vai miscigenando uma cor na outra. Aí você consegue nuances. É igual quando trabalhar com a óleo, a tinta óleo, só que ela seca rápido. Tem que ser uma coisa que você vai trabalhando de uma forma mais rápida, né? E é muito bom, muito legal. Botando terebentina. Eu não gosto muito de usar esses efeitos, não, porque por causa do cheiro, né? A questão tóxica. Eu usei muito thinner na minha vida, porque eu trabalhei também com muito verniz vitral. Eu já fiz muitos ovos de cerâmica e ovos de madeira decorados como peças de joia. Só que eram feitos com peças de bijuteria, mas com efeito de joia. Eu fiz muito isso também. Eu me encantei quando viajei à Rússia e vi os ovos de Fabergé. Você citou aí, eu lembrei de um caso do livro da Ivone do Amaral Pereira, né, que ela estava citando. A Ivone é fantástica, né? Ela usa muito essa questão que você falou, né, de fazer o desdobramento, ir lá no local, ver tudo e volta e escreve. Né? E ela vai citando um caso que o Tolstói, né, o espírito Tolstói, que é famosíssimo, né, que fez o Ana Karenina e tantos outros romances famosos, né, na história. Até o Ana Karenina ele se arrependeu de ter feito, que é um romance que levou várias pessoas ao suicídio, porque valorizava muito o suicídio, né? E aí ele apareceu o espírito para ela, e quando ele apareceu, ela disse que nunca tinha lido nenhum livro dele, mas que assim, eu reconhecia, né? Assim, apareceu aquele senhor ilustre, né? Com a pompa toda. E ele apareceu para ela e falou, a gente vai escrever, né? Eu queria que você escrevesse comigo, tá?
Aí falou para ela que ele queria escrever sobre o regionalismo da Rússia, né? Escrever sobre o regionalismo da Rússia. Ela falou, mas eu nunca fui na Rússia, como é que eu vou escrever regionalismo, que é uma coisa tão difícil, né? Você escrever os detalhes do que se passa. A parte cultural, né? A parte cultural. Aí ele falou assim para ela, não se preocupa não, que eu já analisei o seu psiquismo e verifiquei que você já teve uma reencarnação na Rússia e nós vamos buscar esses arquivos aí. Olha só que coisa. Regina falou disso hoje aqui no estudo. Isso aqui eu fiz com a Peach Brush, da Faber-Castell. Nossa! Parece relevo, assim, a impressão que dá. Até eu me encantei com essa coruja. Aqui é uma foto, né? O original é essa coruja azul. Não, foto sim, você pintou, o que eu quero dizer, você tirou uma foto. Isso aí é da minha pintura. Aí a sua foto você editou? Não. Isso aí tá a foto da minha pintura. A foto da sua pintura. É uma, gente, parece que um tamanho de A4. Você usou a Peach Brush. Caneta Brush. Essa caneta é da Então, tem outros pássaros, né, de que eu gosto muito. É muito bonito. Tem um outro pássaro que eu gosto mais ainda. A Rosália devia estar aqui. Que coisa, tá perdendo. Tem um outro que eu gosto muito também. Ela é pontinha fina, assim? Tem várias espessuras. 0,3, 0,1. Não, mas não é nem dessa forma. É porque ela tem várias espessuras. Você usou várias. Nesse caso aí eu usei uma espessura só. Então a questão da delicadeza de você colocar. Aí também um material da Faber-Castell que chama gelatos. É massa. E o que eu faço? Eu ia trazer esse material todo, mas era muita coisa. Mas de qualquer forma estava uma pastinha pronta para isso. Eu uso, aí já foi eu recorri a isso porque eu achei prático. Então, como se eu estivesse usando uma paleta, eu uso uma base de isopor, essas bandejinhas que a gente compra, né? Então, é como se fosse um giz. Vamos colocar assim, só para vocês terem uma ideia. Então, eu passo na base, na bandejinha de isopor, várias coisas, faço como se fosse uma palheta. Né? Aí, com o pincel úmido, eu vou lá e vou pintando, como se fosse uma aquarela. Mas ele é feito, esse aí foi feito para ter. Isso é a moça que eu comprei os materiais dela. Ela disse, chegou um material novo, aí ela me liga, né, aquele negócio. Ela me mostrou, aí eu falei assim, mas isso aqui, eu vou ver como é que funciona primeiro. Então eu fui para o YouTube, pesquisei, era para artesanato, não era para pintura. Eu falei para ela, não vai adiantar para mim. Aí eu falei assim, não, mas você pode trabalhar com água. Eu falei, bom, água, aquarela, não, então eu vou experimentar. Né? Então, eu tenho, até na tela, esses gelatos eu uso também, já usei na tela, mas aí eu tenho que jogar o spray, né, verniz e spray, porque senão não dá. Aí tem várias coisas, tem um pássaro de que eu gosto muito, um outro, mas eu vou achar. Esse aqui também eu fiz com a canetinha. A ideia vem à sua mente. No caso aqui eu peguei uma foto, né? Quer dizer, eu tirei uma foto. Aí eu faço o lápis, uma ponta bem suave. E tem um que eu gosto muito que eu fui fazendo direto no papel, eu nem risquei, nem antes, né? E aí eu já posso imaginar que não era sozinho, porque não foi. Umas coisas assim que às vezes a gente. Onde que eu gosto muito é esse aqui. Existem processos que você tem que rascunhar e depois. Não é rascunhar, eu faço só os contornos, eu faço os contornos grosseiros, faço um contorno grosseiro do que eu quero e vou trabalhando em cima. Aí em cima você pinta. Aí eu já vou pintando em cima daqui. Eu faço só o contorno. Eu me lembro daquele olho que você fez, você filmou todo o processo? Sim. Você fez o vídeo acelerado? O olho da alma, né? Olhar da alma, né? Pintando, né? O olho da alma. Aí eu já vou pintando direto. Porque lá, basicamente, eu nem fiz risco, né? Eu estava lá no shopping, estava lá no Iguatemi. Foi direto? Porque eu já fiz com a caneta. Eu fiz com a caneta super fina, fiz o risco com a caneta super fina. Já era com a caneta super fina, né? Entendi. Isso aqui deu trabalho, não? Deu. Isso aqui assim, dá para fazer. Dependendo, dá para fazer num dia, dependendo de vários dias. A coruja foram vários dias, porque também você vai perdendo um pouco o pique, né? Imagina, né?
Tem, até na Fábio Castel, que ela me ligou, tem um material novo, né? Tem uma caneta preta e uma branca. Eu fiquei curiosa, mas o que a gente faz com isso? Ela não sabe como usar. A vendedora, a gerente lá do quiosque, não sabia como usar. Aí eu falei, eu vou levar. E fui experimentar, não tinha manual, não tinha nada. Aí eu comecei, e achei que era para usar junto, isso eu sabia. Que as duas eram para ser usadas juntas. Aí eu risquei com o preto, e é como se fosse um pincel. Aí eu risquei o preto, falei, você é com branco, e eu fui passando o branco. Aí eu vi que quando passa o branco, o preto se mistura com o branco e vai dando um sombreado. Falei, bom, então eu já posso começar a inventar o que fazer com isso, né? Aí eu fiz um que até ficou lá na LBV, 15 dias lá na exposição, né? Eu tenho aqui a foto comigo, mas eu tenho uma foto só dele, que é esse beija-flor. Acho que eu vi lá. Você postou, que é esse material que você usou. Usei essas duas canetas. Parece, para um leigo, da pessoa que não olha, que não sabe da parece história, parece que é um acrílico que é feito a lápis. Né? E ali, esse aí eu não desenhei. Esse eu não direto. desenhei, eu já fui trabalhando direto. Eu vi uma foto de beija-flor, assim, você pequenininha. Gravou na imagem? Não, a foto estava... isso aí, eu sei se você tira a foto no celular, carrega no iPad e via assim na sua frente, no tamanho que você quiser. Tem coisas que você pinta sem uma referência? Há coisas que eu pinto sem referência. Tem um, por exemplo, que foi um dos últimos que eu fiz, que eu fiquei muitos dias sem trabalhar, sombras, né? sem essa... Esse aqui eu vou pegar no site, porque eu acho que a foto aqui não está legal. Eu lembro uma frase, do Kandinsky, né, que é um grande pintor, né, que ele falava o seguinte, que ele não pintava o que ele via, mas a impressão do que ele via, né? Mas isso é outra coisa, porque senão seria retrato, né? Então, quando você põe a sua expressão naquilo que você está vendo, na verdade você não está pintando aquilo, está pintando a emoção que você teve nessa interação com aquilo que você está vendo. Né? Pois é, quando você pinta, você tem esse sentimento assim da emoção do que você viu, você pinta mais o real, assim. Não, eu não faço retrato. Eu não faço. Retrato eu não faço. Vamos dizer assim, retrato no sentido de você fazer exatamente o que você está vendo. O pássaro aqui, se você pegar a foto, parece muito com a coruja também. Mas algo de, por exemplo, o fundo não é o da foto. Né? Pode ter alguma nuance diferente. Né? Eu também lembro de uma coisa interessante, tinha um pintor pós-impressionista chamado Toulouse-Lautrec, né? Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, que era da época lá dos impressionistas, né? Com todos eles lá. E ele foi fazer uma exposição e ele pintou um cavalo, né? Tinha o cavalo dele era um pouco diferente do cavalo que normalmente a gente vê, né? Aí estava lá na exposição. E ele estava lá vendo a opinião que as pessoas tinham dos quadros. E chegou uma mulher, olhou lá, mas isso aqui não é um cavalo, não. Ela olhou para o quadro, achou que era diferente do cavalo. Aí ele falou para ela, mas claro, senhora, isso não é um cavalo, isso é um quadro. Cavalo na cela. Quer ver cavalo real, tá lá fora. Isso é um quadro. Quadro não faz do jeito que devia ser aquariano, né? Aquariano que é assim. Esse aqui eu não olhei em lugar nenhum, ele veio na minha mente. Pra você ver, daí é uma representação. Isso aí é só caneta. Não, ele é muito meu, eu adoro. Aí já não. Não, aí já muito tudo. Já foi um material lá que tem um fundo flagelado. O preto da Faber-Castell, ela não é exatamente preta. Eu descobri isso quando eu comprei uma outra caneta preta, que era mais preta. Muitos deles naquela época era assim. Então, quando eu quero um negócio preto, um traço preto, eu não posso usar a caneta, eu tenho que usar a outra, que é a que eu tenho na bolsa para poder fazer riscados, né? Quando eu quero fazer riscados. Tomar uns goró. Estou chegando à conclusão que a arte da pintura em si é uma das mais complexas que tem. Não, mais complexo que tem, não. Acho que é a coisa mais complexa. O processo é muito técnico. Não tem como você
Agora, abrir não é uma coisa só intuitiva, assim. Não é não. Você não pode. Se você não tiver alguma noção do que você vai fazer e onde você quer chegar. Mas qual é o resultado que você quer? É que eu fico brincando quando eu vou brincar, eu vou tomar um cappuccino, não sei o que, eu tenho isso aqui à mão e fico brincando. Esse que é o de algodão. Que legal. É esse papel de algodão. Eu acho que de treino, né? Assim, as plásticas têm que treinar muito. Tem. Eu estava estudando sobre os papéis. A tal caneta aqui é muito preta, é essa. Foi lançada por um cara na Inglaterra uns 3, 4 anos atrás. Um rapaz, um jovem que lançou essas canetas. E eu comprei dele. Hoje Para que serve essa caneta? É só para riscar. Só para riscar, só vou fazer aquilo ali. É uma caneta, não é um cavalo. Ela trabalha em 2 espessuras, ó. Ela tem a extra fina e a outra um pouco maior. Show de bola. Ele tem, esse rapaz que lançou esse aqui, eu comprei por um outro motivo, que tem várias coisas e você tem como fazer, faz sombreando, fazendo degradê. Mas dá muito trabalho. Muito trabalho porque chama chamaleon. Antigamente você comprava importado, hoje tem na Casa das Artes. Você trabalha assim, você pega a caneta e coloca ela encostando levemente numa outra peça que tem junto com a caneta, e essa peça insere na tinta um descolorante, vamos dizer assim. Então, quando você começa a desenhar, a riscar, aí você não tem cor e a cor vai aparecendo. Então, faz um degradê. Deu para entender? Só que tem um detalhe. Se você encosta só 5 segundos, logo que você faz em seguida já vem a cor. Então, eu fui até 30 segundos. Então, dá para você ir no branco e tendo cor, um pouco mais de cor, etc. Mas dá muito trabalho e tem que ser para coisas pequenas, não dá para trabalhar. A propaganda que eu vi dava para trabalhar, e percebi que a coisa não era bem assim. Então, tá lá em casa, hoje eu uso para outra coisa. Não uso para pintar. Fico para fazer, pintar meus ovos de madeira, ótimas, elas são ótimas. A tinta adere bem e boa resistência, então eu vou usando de outra forma. Nada como você experimentar, né? Isso, porque você experimenta, se não dá para uma coisa, você dá para outra, né? Pronto, você está resolvendo a questão. Muitos psicólogos utilizando, as terapeutas, né, na verdade, utilizando as artes plásticas como terapia, com as imagens do inconsciente. Né, de você trabalhar o lado esquerdo, né, ou direito do cérebro. Você vai pintando sem preocupação do que você quer pintar e tal. Aí depois ele vem tentando explicar aquilo ali, por que você fez aquela imagem que veio do seu inconsciente, e teve que buscar uma relação psicológica naquilo ali. Eu acho real, mas eu tenho, dependendo, eu acho meio viajante. Mas... sabe por que é viajante? Porque o adulto interfere muito. É isso, porque se ele chega e dá opinião sobre aquilo, já encaminhou a ideia. A mente tão livre assim para expressar o que está. A criança é mais fácil. Ela tem menos amarras, assim. Então, esse tipo de terapia funciona muito bem com criança por causa disso. E se o psicólogo vem dar opinião, ele acaba induzindo no próximo trabalho, que a pessoa vai achar que se ela fizer daquele jeito, ela vai atingir... Todos os melindres vêm. Então, eu tenho muita preocupação, e já aconteceu comigo... Aí sim se aplica a liberdade do artista. Isso. Nesse momento, de você chegar, por exemplo, quando eu parei muitos anos de pintar, então eu resolvi procurar um professor para me resgatar o que eu tinha, né, de experiência e que eu tinha parado. E uma das coisas que eu vejo acontecer é você começa a pintar e vem o professor, pega o seu pincel, não, mas você podia fazer assim, e ele pinta para você. Entendeu? Já tive um quadro que eu não assinei. Esse quadro não foi meu, eu não fiz esse quadro. Então, é muito complicado isso. E o professor acha que está fazendo coisa legal, mas eu não considero assim. Porque ele está induzindo a pessoa a pintar à maneira dele. E não está deixando a pessoa fazer fluir aquilo que ela tem dentro dela. Isso é complicado. Eu fui fazer um curso de pintura country, né?
muita madeira, assim, sabe? Você faz nuances de madeira. Por exemplo, tem isso aqui, você passa uma tinta preta, panela, para ele ficar com uns raios assim, de madeira, né? E aí eu comecei a fazer, aí a professora falava assim, ó, aqui assim fica assim, mas melhor assim e tal, aqui faz assim, só que ela fez tudo, eu não fiz nada, eu não aprendi nada. É terrível isso, A pessoa não tem. Não, é porque ela quer que eu saia dali e diga, olha, eu tive aula com a fulana de tal. Mas a pessoa vai ver o trabalho e fala assim, ah, tá, mas eu estou aprendendo. No fundo é isso, tem um pouco disso mesmo. Né? Diferente. Eu acho que quando você falou, eu pensei nisso, né? Que a pessoa talvez tenha um pouco disso. Fala assim, ela não vai sair daqui com isso daqui dizendo que foi minha aluna. Tem isso. Deixa eu retomar esse assunto. É a questão da vaidade, né? Eu estava comentando assim que eu fiquei muito tempo sem fazer pintura por vários motivos aí. Comecei quando criança, trabalhei com nanquim, com lápis, carvão. Quando adolescente, fazia retrato de professor em papel, com carvão, não durante a aula, mas fazia. Deixa eu explicar bem para não. Né? Eu sempre fui uma boa aluna, por favor. Eu sempre fui uma boa aluna. Só que faz caricatura, né? Mas eu nunca fiz caricatura, sempre era retrato. E eu fiquei muito tempo sem fazer nada de arte, uma circunstância qualquer. Eu já comentei com eles, mas não vale a pena a gente insistir. Então, quando eu voltei, eu falei, bom, vou voltar a pintar. Uma das primeiras coisas que eu fiz foram os ovos, né, em 2000. Fiz a exposição em 2001. Tinha quadros também delas. E fui desenvolvendo ali. Vou entrar nesse meio para conseguir registro na GBF, né? Então eu fiz, eu tenho inscrição no FAC, não pousei, mas tenho inscrição no FAC, eu tenho reconhecimento como artista plástico profissional, né? E tem inscrição em grupos de associações de artistas. Mas uma coisa que é muito forte nesse meio é a vaidade. Muito forte. Então as pessoas querem participar desses grupos para ficar em evidência. Né? Então, por exemplo, então a gente participou numa exposição de arte na LBV. Bota no currículo. Isso. Né? É igual fazer uma carteira, né? Isso, e as pessoas, você recebe um certificado. Você recebe um certificado direitinho, né? Eu tenho medalha que tive um quadro no MASP, né? Numa exposição. E as pessoas chegam e tiram foto disso. Bom, eu estou no meu estão guardados lá na gaveta, no fundo lá. Mas isso é vaidade? Assim, eu fico pensando assim, é um filho, né? Não, tudo bem. Né? E aquilo que você falou no começo, né? A arte é pra gente mostrar. Pois eu mostro de outro jeito. Ah, entendi. Né? Então aí entra não é isso, não é fazer isso, é a forma. Aí entra assim, o que eu faço com a arte. Né? Então é uma coisa que eu acho que vale a pena. A visão da arte também, né? Muitas pessoas têm isso como profissão. Então para elas isso, mas não se consegue viver. Então não tem nem como a gente julgar, né? Assim, não é questão de julgamento, é só de constatação. E não é que eu estou julgando, eu não quis participar disso, por minha opção. É nesse ponto que eu quero chegar. Sim. Não é que eu estou julgando. As pessoas querem, gostam, e as pessoas gostam de ver isso. Né? A minha opção não é fazer isso. Eu participo lá porque eu tenho que participar. A posição que a gente tem em relação à arte. Né? Então, mas eu não sei também se, por exemplo, a gente hoje, talvez nas casas espíritas, a gente vê muito pouco artes plásticas, né? Assim, oficinas de artes plásticas, né? Assim, é uma coisa que a gente vê muito pouco. Né? Inclusive história para criança. Eu participei uma certa vez, eu apadrinhei um concurso literário na Escola Plástica 206 Sul. Eles me procuraram para eu ajudar. Eu acabei apadrinhando, porque eu fiz em casa, né? Então não foi um gasto excessivo. Bom, eu tenho impressora boa, tenho computador bom, esse negócio. Eu mesmo editei os livros de 2 que ganharam. Inclusive eu fiz um vídeo
Interessante. Em DVD, que eu trabalho com vídeo também, eu fiz um vídeo em DVD e dei de presente para as 2 crianças que ganharam. Então, eu quis fazer isso lá no meu tempo, não consegui. Foi um negócio assim, eu pus num papel tipo chamex, só que numa gramatura maior, quase gramatura de livro, né? Eu escaneei todos os desenhos, a ilustração toda deles, como eu fiz para minha neta também, um livro que ela tem, né? Fez com 8 anos de idade. Eu editei, publiquei de forma artesanal, fiz. Eu quis fazer, não consegui, infelizmente. Porque quais foram os motivos? Olha, uma das coisas um pouco fácil, mas teve um dia, essa foi complicada, foi bem complicadinha. Se for ruim você, não precisa falar. Não é ruim, não põe o nome, não tem problema. Mas é um alerta pra gente. Então eu me propus a apadrinhar, da mesma forma que eu apadrinhei na Escola Paz. A pedagoga me procurou, porque era por causa de um livro que ela viu meu infantil. E a gente trabalhou junto e eu me propus a fazer. Eu não fiz em gráfica, eu fiz em casa. Tá? Então eu me propus fazer exatamente isso lá. A gente faz um concurso para as crianças, ou faz uma história coletiva, né, onde todas as crianças vão participar. Não, qual escola mesmo, nesse caso? De que eu fiz apadrinhamento, que eu apadrinhei, da 206 Sul. Essa que eu vou comentar é do irmão Estevam. Lá no centro. Da evangelização. Qual foi a dificuldade que ela teve, que ela não conseguiu implantar o projeto? Por causa de uma pessoa em particular, que nem está lá mais. Então, não vai fazer relação nenhuma com ninguém de lá. E eu me propus, então vamos fazer aqui um concurso, ou fazer uma história coletiva, que escolhe um tema, as pessoas que estão participando, fazem a ilustração. Eu escaneio, elas põem o texto, eu digito, como eu fiz para tanto um livro que eu escrevi para os 2 filhos, né, na adolescência deles, quanto eu fiz para minha neta, 2 livros que eu fiz com ela. Aí eu já falei assim, não, mas aí fazer de forma simples, não, tem que ser capa dura. Eu falei, capa dura não vou fazer. Eu estou me propondo a fazer assim. Eu fiz assim com a minha neta, eu fiz assim com um livro meu, eu fiz assim na 306, né? Na 206. Não, mas aí vai ficar feio, então tá bom. Eu só faço do jeito que eu estou fazendo. Se você quer fazer do outro jeito, você faz. Você vai pagar e procura o preço. Né? Então não sai nada, nenhuma coisa. Né? Por causa de uma coisa simples dessa. Porque era só para satisfazer as crianças, não precisava de ser nada. Assim, como na escola lá no 16 foi lindo. Ela queria vender isso, provavelmente. Não sei. Mas foi lindo lá no 16, que foi assim. E na época a Andressa tinha acabado de publicar o livro dela. Quer dizer, a neta hoje está com quase 21 anos, ela tinha 8 ou 9 anos, né? Tem muitos anos isso. E eu falei até a pedagoga, eu falei assim, ao invés de eu falar alguma coisa aqui, eu trago a minha neta, né? Se ela se dispuser, e ela conta a história do livro dela, e foi lindo, foi muito, sabe? Foi muito emocionante para as crianças, e para mim nem fala, né? Então foi muito legal. Então eu estava querendo fazer alguma coisa parecida, né? Ou seja, às vezes a percepção, os testes, só que os testes usando artes plásticas, a gente... No caso, eles iam desenhar. Da minha neta, por exemplo, está até no YouTube. O texto ia ser construído por eles. Iam ilustrar, ela ia... O que eu fiz? Eles fizeram a ilustração e fizeram o texto que iria em cada ilustração. A pedagoga, que fez esse trabalho todo na escola, me passou o material pronto assim, né? Então, eu escaneei todas as imagens. Foram 2 histórias vencedoras, ia ser só uma, acabou, ela pensou, mas não pode ser, os 2 estavam tão legais sobre o meio ambiente. Aí eu escaneei, digitei o texto, né? Fiz até no Corel, porque era mais fácil de digitar na época. E a partir desse aí eu montei o livro e imprimi em casa, no Chamex, né? No A4. Comprei um grampeador para poder grampear, né, direitinho no meio, para ter essa... Ficou assim, né, dobrado assim, né, uma 4 no meio. Ficou lindo, eu tenho um exemplar de cada, ainda produzi como carinho um DVD para cada um da história. Na época, um mini DVD, que hoje não dá nem no meu computador mais, porque não lê mais mini DVD. Ficou um negócio muito legal, sabe? Então os pais ficaram emocionados, não esperavam que aquilo acontecesse, né?
Eu queria uma coisa assim, simples, mas que fosse carinho, né? É algo que você pode fazer, não é difícil. Dá para fazer muita coisa. E o custo foi assim. O custo, na realidade, foi só minha mão de obra. E foi para mim, quando a arte da natureza é simples. Para mim, não é muito mais simples. Não é verdade? Né? Eu achei interessante. Eu estou percebendo, assim, não sei, não sei, avaliação, percepção, é que com as artes plásticas a gente consegue trabalhar melhor a questão da educação dos filhos, né? Da promoção da acessibilidade. Porque a gente busca, a gente fala tanto, né? Que a gente vê na literatura, e aí, no movimento em si, de quem realmente tem uma consciência maior, me parece que é um processo mais fácil no sentido de atingir mexer com a acessibilidade da criança, de puxar dela a criatividade. É um processo mais rico, mas a impressão que eu estou tendo é essa. Que ele é mais efetivo, mais rico, mais paciente, mais adequado, talvez. Adequado talvez não, depende muito de outras coisas. Mas eu senti que ele é mais efetivo. Eu, por exemplo, assim, a arte para mim, na minha infância, foi muito importante. Eu tenho lembrança disso até hoje. E você sabe o que eu tenho sentido com as netas também, né? Isso não é mais adequado, né? Mas assim, as artes plásticas talvez é uma das primeiras artes que a criança tem contato, né? De começar. E é um processo. E ela vai evoluindo. Olha, e tem a questão da controle motor, sim, da percepção, representação do mundo. Isso, da observação de cores, né? Você observar o mundo para poder retratar. A reflexão, o processo ela processo. Ela começa só a riscar, aí daqui a pouco ela começa a fazer as garatujas, né? Os rostinhos, né? A Helena está com 3, né? Aí ontem, ela sempre desenhou, né? Você gosta de desenhar e tal. A gente estava viajando, aí estava em outro estado, aí ela estava desenhando lá, ela já está fazendo as garatujas, né? Que é os rostinhos, né? Então, ela estava fazendo uma garatuja lá com os olhinhos, né? Bem bonitinha assim. Ela, olha papai. Eu falei, que lindo, né? Você tem sempre que incentivar. Que linda, né? Que bonito. Quem é essa aí? É minha amiguinha. Quem que é sua amiguinha? Essa que está aqui. Eu falei, quem é amiguinha? Aí, tá aqui, papai. Eu falei, E como é que é o cabelo dela? Não, ela não tem cabelo não, ela é careca. É careca, né? Aí eu dei assustado, já estava querendo pular a janela. Já estava arrepiando até. Como é que fala mais dela? Não, ela está sozinha, ela veio brincar comigo, né? Aí ela pediu para me desenhar, ela estou desenhando. Aí eu falei, mas ela é legal? Ela é legal, ela gosta de você, papai. Ainda bem. Mas ela estava fazendo bom, não sei se da imaginação, pode ser um fruto da imaginação dela, pode ser ela vendo o espírito realmente ali, mas ela fez uma representação, né? Então, assim, independente do que seja, para ela é real. Isso. Se for o fruto da imaginação, ou se for um amiguinho espiritual, é real. Com certeza é real. O engraçado é que chega, as artes plásticas, é interessante que a gente chega a um certo ponto que a gente vai desde criança desenhando. Aí chega um ponto que a gente para de desenhar. Né? Que muitos porque não há incentivo. E muitos param. Eu acho que existe também muita crítica. Também. É isso que eu ia comentar. Então, crítica. Primeiro, falta liberdade, porque você vai ter que fazer um desenho dessa ou daquela da sua casa, a casa que você mora, com a sua família e tal. E você quer desenhar. Eu lembro do Danilo. O Danilo era muito. Ele não se adaptava às escolas, vamos dizer assim. E ele, nas escolas assim mais tradicionais, né? Convencionais, fechadas, não sei. Ele queria pintar coisas que não existiam. Entendeu? Assim, bichos alados, porcos alados, sei lá, flores coloridas. E as professoras não deixavam. Minha flor é assim, por que eu tenho que fazer rosa? Legal. Não sei. Tem umas histórias interessantes. Eduardo Bach, dos Florais de Bach, ele contou, porque ele não escreveu nada, né? Mas quem escreveu, publicou as palestras dele, conta que ele contou uma história assim.
Exatamente assim, uma criança queria desenhar uma determinada paisagem para dar para a mãe de presente. Aí, então começa a ter uma casa, uma árvore, um jardim. Enquanto ela está desenhando, passa um adulto. Fala assim, o que você está desenhando? Desenhando uma árvore. Mas a árvore não é assim. Você tem que pôr assim o tronco, é assim, né? A copa da árvore. E aí explica para ela como é que ela tem que fazer. Não faz não. Aí vem o outro, assim, o que você está fazendo? Não é casa. Mas não tem janela, você tem que pôr janela. O teto tem que ser, o telhado tem que ser assim. E vai interferindo. Até que chega um ponto que o adulto fala assim, não, que legal, uma casa, uma árvore, um jardim. Então, terminou. Pegou a vassoura, jogou no lixo. Mas como? Não era esse o presente que eu queria dar para minha mãe. O presente é meu, né? Então, tem uma outra história interessante também com relação a isso, com relação até rosa. O objeto da história é uma rosa. Uma criança estava numa escola, e, já frequentando, etc., tinha aula de artes. E a mãe foi transferida no trabalho para uma outra cidade. Então, chega nessa outra cidade, foi procurar uma outra escola. Então, aula de artes. Então, o professor disse, então desenhe uma rosa. Todo mundo começou, as crianças começaram a desenhar e essa criança não. E a professora ficou observando. Aí falou para ela, chegou até a criança, por que você não desenhou ainda? Porque você não disse qual a cor que você quer que eu faça a rosa. Porque na outra escola, a professora dizia, eu queria a rosa com cor tal, não sei o quê. Sim. E ele foi tão induzido que, como ela não deu as dicas, ele não sabia o que fazer. Você não acha, assim, fazer uma pergunta bem viajante mesmo, né? Eu gosto de coisa viajante, a história da arte, assim, no decorrer da história, que a arte sempre esteve ligada aos períodos históricos, né? Aí nós passamos séculos e séculos e séculos com pintura clássica, que era realmente a representação do real. Né? Você tinha uma pintura que tinha que ser o mais idêntico possível, isso que era valorizado. Né? Aí você entra lá no século XIX, ainda com um pouco de naturalismo, realismo, mas depois quebrando isso vem o impressionismo, para ter uma pintura totalmente diferente, para quebrar aquela coisa de clássico. Né? Isso aí tem pouco tempo, a gente tem 200 anos, né? Será que a gente não tem esses séculos e séculos na cabeça de que a gente tem que fazer uma pintura igual? Não, quanto a isso, não tem dúvida. A gente criou arquétipos que tem que ser assim. Dúvida. E talvez hoje a gente, inconscientemente, a gente não aceite ainda o que é diferente do clássico. Né? Não consegue aceitar o abstrato. Tem abstratos bonitos, né? Então, não aceita o abstrato. Por exemplo, Van Gogh, por exemplo, que hoje são caríssimos os quadros, ele não foi valorizado na época. Muito pelo contrário. Ele morreu na minha amiga. Um dia eu estava no... Não é? Aí se você pegar o Michelangelo. Eu fui em São Paulo na reunião da Brat, aí eu fui no MASP. Né? Eu tinha um grupo de alunos de não sei, de 7º ano, 8º ano, né? Assim, bem jovens, né? Olhando os quadros. Lá tem vários quadros, né? Antigos. Assim, então. Aí eu lembro que eles passaram perto dos quadros do... da época lá dos impressionistas, o primeiro impressionista lá. Esqueci o nome dele. Mas passaram perto do quadro dele e falaram, mas é só borrão. Né? Assim. Tem uns que parecem só borrão mesmo. Só que assim, você olha de perto é um borrão, você olha de longe você olha a paisagem. Alguns quadros você tem que olhar de longe. Para eles era só borrão, né? Aí quando eles olham, aí eu estava acompanhando o grupo, aí quando eles olharam um outro quadro lá, que era um clássico, que estava lá, eles falaram, isso aqui é bonito, hein? Tem um pouco disso. O Leon Denis menciona alguma coisa, não exatamente com relação a isso, porque a época dele ainda era essa, né? Ele fala que na área da arquitetura as coisas interessantes. Aí eu falei que eu vou mandar em PDF para você. Não mandei ainda para não criar curiosidade. Esses 2 textos aqui já estão aqui no gatilho para colocar no grupo. Mas ia comentar a questão as pessoas normalmente fazem referência a mim com relação à arte plástica, quer dizer, a pintura. Né? Mas o meu foco não é a pintura. Eu quero confessar isso para vocês, que poucas pessoas percebem. O que é? Eu, na minha adolescência, também escrevi algumas coisas. Que, na época, para mim, era eu que escrevia. Hoje,
relendo algumas coisas, eu acho que eu não teria condições naquela época de escrever o que eu tinha escrito. Mas não importa. Mas eu comecei a pintar para chamar a atenção das pessoas para os textos que eu escrevia. Porque eu achei que as minhas pinturas, meus textos, as pessoas não gostam de ler. Mas se eu levasse ilustrado com uma arte, as pessoas iriam à arte e, por curiosidade, iriam ler o texto. Isso é um trauma de uma geração toda, né? É um trauma de uma geração toda, porque a dificuldade do brasileiro em leitura... Mas é muito caro. Sempre foi... Eu vou te contar por que é caro. Vou te contar porque eu vivo isso. Mas vamos lá. Então eu comecei a pintar independentemente disso, mas eu comecei a me dedicar mais para fazer ilustração de texto. Então, às vezes o texto vinha antes e às vezes a pintura vinha antes e o texto vinha em função da pintura. Isso ainda funciona, ainda acontece comigo. Mas a maior parte das vezes eu tenho o texto e eu faço a pintura. Então, até um determinado período, alguns anos, que vou colocar, não sei colocar exatamente em termo temporal aí, mas vamos lá. Todos os meus quadros tinham textos, ou todos os textos tinham quadro. Todos. Eu tenho o meu site, que eu vou entrar nessa divulgação, né? Em 2004, eu fiz meu primeiro site, com esse objetivo, divulgar os textos, mas era um site de artes. Era uma prece, era uma reflexão, na época eu não fazia, já fazia palestra, comecei a fazer palestra em 98, mas isso não importa. Então, era legal eu fazer isso aí. Então, todos eles, inclusive, minha coleção chamava Imagens e Imagens. Imagens e Mensagens, Mensagens e Imagens, coisa assim. Hoje já mudou um pouco, né? Porque eu não preciso mais fazer esse vínculo, porque eu já criei uma imagem. O que eu faço? Então, hoje, basicamente, os meus textos têm a ver no explicitamente espiritismo no Evangelho, mas tem fundamentalmente conteúdo que eu posso dizer que tem base no Evangelho ou no espiritismo. Aí eu já fui crescendo, a questão da divulgação. Então, em 2004, eu tinha um programador que não entendeu bem o que eu estava querendo fazer. Era um programador para artista plástico. Então, ele fez um site para artista plástico. E eu comecei a dizer, mas eu não quero só isso, eu quero isso. Mas não dá para fazer. Eu falei, não dá. Para mim, programação é só você saber fazer. Você pode fazer qualquer coisa. Aí fiquei alguns anos, até que chegou um momento com um amigo do Luiz, que é meu filho, um colega que trabalha com ele, falou assim, eu estou doido para fazer o site da sua mãe. Eu falei, vamos embora. Né? Então, vamos fazer. Então, hoje, eu tenho os dois sites são interligados. Na verdade é um só, mas com duas faces. Um é só quadro, só pintura, com textos. Não é contexto, não, é contexto. Contexto. E tem um outro que eu tenho meus livros, que é uma outra história, todas as minhas palestras, mensagens de vários tipos, inclusive, por exemplo, Dia da Criatividade. Tem um texto sobre o Dia da Criatividade, como eu mandei para vocês. Né? Então, tem o Dia do Surdo e Mudo, ou o Dia da Consciência Negra. Então, quando me dá a intuição, eu pego aquilo e faço um texto. Ou eu pego ilustrado por uma foto, também que é minha. Então, eu tenho fotos, livros, palestras, mensagens, cartões, você pode escolher o cartão para mandar para quem quiser, né? E cartões postais que eu fiz de fotos de viagem que eu fiz. Então está tudo disponível. Então as palestras, por exemplo, tem o texto que eu fiz para o folheto, aí essa história é a seguinte, me dão o tema da palestra.
Então, geralmente, tem algumas casas que me dão 2 meses de antecedência, 1 mês de antecedência. Aí eu leio alguma coisa e fico só pensando. Mastigando aquilo, sabe? Aí, de repente, às vezes começa uns 15 dias antes o texto. Já aconteceu de sair a fórceps na véspera. Não sei te dizer porquê, mas acontece. Eu vou ficando meio agoniadinha, mas já percebi que a coisa é assim mesmo, então não vou me preocupar. Não adianta ficar... Não adianta, eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar, né? Então, eu já resolvi que assim, se não é para sair nenhum texto, tudo bem. Mas eu fico sempre assim, não preciso distribuir um folheto lá, uma palestra que vocês já viram lá na maternidade. Aí eu faço. Às vezes não é o que eu vou falar, é sobre o tema da palestra, mas eu não vou seguir o que está ali à risca. Meu pai era orador, ele usava ficha, ele punha aqueles tópicos, né? Eu tentei fazer isso, meu pai já faleceu, já tudo. Eu falei, não, eu vou, né? Meu pai era um orador, tudo, devia saber o que está fazendo. Eu não consigo. Eu me sinto engessada. Porque a coisa é intuitiva, e se eu olho para aquilo ali, eu fico querendo seguir o que está ali, mas a intuição não é aquilo, é outra coisa. Então eu já desisti. Mas o texto fica à minha frente, que eu já estou ficando idosa, às vezes dá umas falhas. Então, o folheto, que era só para ser um folheto, hoje é uma muleta, né? De certa forma. Mas está tudo ali. Então, a minha divulgação é aquela ali. Talvez mais do que as pessoas colocarem os certificados. Então, eu estou exposta mais do que muita gente. Mas ali está tudo de graça. As pessoas podem baixar a palestra de graça, o áudio. Hoje tem 1 ano mais ou menos que eu pego o áudio que eu gravei, ponho uma ilustração minha, eu pinto, ou pego uma foto, ou pego uma pintura minha de antes que eu acho que combina, faz de pano de fundo, o áudio, eu faço um vídeo, tem um canal no YouTube já há muitos anos, né, que agora eu uso para isso. Então tem a playlist de palestra, playlist de mensagem, playlist de oração. E você que edita tudo assim? Tudo. Eu faço vídeo, faço texto, faço tudo e tenho meus livros. Eu tenho 25 livros publicados. Agora computadores, máquinas, né? Adoro. Máquina, a minha paixão por máquina é desde a minha infância, vamos dizer assim. Não existiam essas máquinas na época. Mas meu pai me deu uma máquina fotográfica, eu tinha de 4 para 5 anos de idade. Minha primeira máquina que eu tenho até hoje. Já me pediram para fazer um texto para contar a minha história da máquina manual até o computador de hoje. Contar a minha vivência, né? Com essas máquinas. Né? Você falou, eu só me lembrei da cena do filme Estrelas Além do Tempo. Sim. Que ela tem que abrir fantástico, né? Fantástico. E aí aquilo ali é sensacional, aquelas máquinas enormes da IBM. Isso, da IBM, que ela corrigiu o trabalho deles, que ela... né? Achei fantástico. E ela se tornou um ícone, né? Porque na Sabe época que o Obama fez, começando. Reconheceu o valor dela, da que sobreviveu, e deu uma menção honrosa para ela, reconhecendo o valor. Eles falam isso no filme. Foi posterior. Foi posterior? Foi posterior ao filme. Foi no final do mandato dele. Né? Foi no final do mandato dele, ele fez esse reconhecimento. Entendi. E ela recebeu uma medalha, uma honra. Mas é muito especial. especial. O trabalho que ela faz. Nossa. Aí você falou, eu comecei a me lembrar daquelas máquinas enormes, gente. Que revolução. Isso foi o quê? 60? Então, se você pensar, eu entrei no BOC em 71, na máquina Hamilton, né, manual. Eu saí do banco ainda com o AT, né, computador AT. Conheceu o computador AT? Eu passei pelo CP200, passei pelo Gradiente, né, passei pelo XT, pelo AT, e hoje eu tenho um Mac. Aí hoje eu trabalho no Mac, eu trabalho isso aqui com uma caneta. Quer dizer, é um negócio assim. Aí eu fico falando para mim, você tem que escrever sobre isso.
Né? Sim, isso é Você podia escrever isso na linguagem poética, não é? Isso é muito interessante. Porque quando eu falo com meu filho, eu tenho até hoje a máquina elétrica Olivetti pequenininha portátil. Isso aqui é uma relíquia. Né? Eu tenho aquele 4 em 1, o som. Como diz as crianças, que é computador que já entende direto. Essa máquina de escrever. Tem uma história, eu não sei se é do Sabino. Você conhece a história do Sabino? Acho que é do Sabino essa história. Você já disse quando Então, hoje assim, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu pinto aqui. Essa é mais barata que comprar tinta, né? É uma possibilidade, né? Peraí. Artes digitais, né? Aí já não é mais arte plástica, né? Arte digital, né? Mas é considerado arte plástica hoje. Quando eu pinto no computador, desde 96, 97. Não aplicava, na época era software e era muito rudimentar. Mas eu achava, ficava encantada. Então, quando eu comecei, fiz uns trabalhos. Hoje tem aquelas mesas, não tem? Mesa digitalizadora, mas a minha é pequenininha, a minha é desse tamanho aqui. Que meu filho está fazendo. E eu faço uma opção de coisas nela, não precisa de mesa grande. A mesa grande é cara, não precisa de fazer o que eu quero. É verdade. Aqui, ó. Eu imaginei isso. Essas são todas as fases que eu usei para pintar. Ele grava tanto erros quanto acertos. Se eu apagar, errar, isso aqui ele grava também. Mas isso foi você que fez? Isso. Nossa, tudo isso. Então, você por viu exemplo, tocando? Eu queria ver. Toca de novo aí. Eu posso mostrar outro maior aqui. Aquele que eu mandei para vocês viram funcionando o vídeo, né? Eu pintei aqui. Aquela gaivota. Sim. Eu pintei aqui. Que legal. Eu chamo de brincadeira. Por exemplo, eu gosto muito dessa floresta aqui. Eu estava em Caldas Novas e gostei de uma floresta que tinha lá e resolvi pintar. Todas as fases do meu trabalho. Gente, que show! Você sabe o que me lembrou, você mostrando isso aí? Aquela cena que tem obreiros da vida eterna que eles têm que montar o quadro do testamento. Sim. Plasmar, né? Nossa. A primeira sai fraquinha. Fraquinho. Esse aqui eu levei alguns dias para fazer. Exatamente. Ele vai fazendo lento assim, e depois na hora que chega no final ele dá uma acelerada. Mas esse aqui é mais longo mesmo, isso aqui. Começar a demorar muito, vocês falam que eu ponho outra coisa. Tem um momento aqui que ele demora um pouquinho, porque eu fiz a grama aqui e foi bem trabalhoso. Muito legal. Sensacional. Aí todos isso aqui acaba virando vídeo no YouTube com texto. Todo esse processo. A dinâmica toda da construção, né? Mas você constrói um texto. Aqui no caso o texto foi depois. Eu fiz primeiro o trabalho e depois eu fiz o texto. Como é que você consegue fazer essa ligação? A minha ligação é que é aquilo que eu falei para você, era de eu usar a arte para chamar a atenção para o texto. Esse foi o recurso que eu usei, vamos dizer assim. Então, existe essa questão da arte em si. A arte em si ser uma comunicação, de ter essa ligação, que para mim muitas vezes é bem explícita, outras eu já fico na dúvida se é ou não, né, mesmo com relação a texto. Então não deixa de ser um trabalho espiritual, porque há uma interligação, mas de efeito prático, de divulgação, no meu caso eu acho que tem que ter o texto. Porque a arte não está dizendo nada com relação a esse intercâmbio. Pois é, exatamente por Fica isso vazio. a pergunta. Como que a gente hoje poderia, por exemplo, nosso sonho, igual que ele falou, nosso sonho não, ele colocou, é difícil hoje você reconhecer, perceber atividades de artes plásticas nas casas espíritas. Né? Sim. Isso não existe, quase. A única que eu vi foi como é que a gente poderia Portugal. Portugal, né? Como é que a gente poderia promover? Qual é a justificativa? Onde você se basearia? Para poder estimular? Tem Kardec, tem obras complementares. Bom, tem o Leon Denis. Sim. Você já precisou fazer essa justificativa? Não, porque eu não me preocupei com isso. Então eu faço e não... Deve assim, eu faço e não dou conta para ninguém do que eu estou fazendo. Eu faço, eu quero fazer. Assumo e faço. Tirando esse caso da evangelização, você conseguiu aplicar
a arte que você produz dentro da sua casa espírita? O espírito, como se o espírito tivesse Mas lá não consegui. Cara, muito detalhe. Mesmo a arte, música, caiu muito lá. Pintação no final. Depois. Nós tínhamos trabalhos maravilhosos lá. Ali foi celeiro. Aqueles concursos. O último que aconteceu, o Alexandre participou. E foi lindo. Porque eram os dois Alexandres, né, o Queregate e o Alexandre. E eles promoveram a criação de uma música e letra com as histórias. Então houve uma abertura do evento, eles foram para as salas, produziram uma música e um poema, um texto. E apresentaram a música com o texto cantando lá na frente, no encerramento das atividades. Eu até gravei e pus no YouTube, na minha conta. Mas assim, você... Porque eu acho que essa é uma das coisas. Você não se preocupa com isso, não deseja, ou porque você teve uma... Você tem barreira. Não tem barreira, que eu não faço, tem essa abertura. Aí eu faço. Eu faço sem vínculo nenhum. Mas seria muito bom, por exemplo, uma das ideias, a ideia foi boa na época, não minha, mas da pessoa que depois criou a barreira do livro, mas a ideia era interessante, era de você usar as reuniões públicas, o momento da reunião pública, e trabalhar com as crianças, por exemplo. Então é um momento que às vezes os pais não vão porque não têm onde deixar as crianças. Então, eu me lembro lá da igreja lá que a gente frequentava, era presbiteriana, e tinha como se fosse uma brinquedoteca com evangelização para as crianças enquanto os pais estavam assistindo o culto. Isso é uma deficiência de... Então, eu acho que isso aí é algo que se deve fazer. E pode usar a questão das artes plásticas, o desenho, o escrever, o colorir. As evangelizações até usam, né? Mas como foco secundário, vamos dizer assim. A arte não faz parte, ela vem fixar o processo, né? Um aprendizado, né? Às vezes não, às vezes é só passar tempo. Mas como um processo de autoeducação, de educação do espírito, de formação, de fixação daquela mensagem, de aprendizado em si, através da pintura, nos planos não tem nada mais. Quem faz é porque a pessoa põe vela. Um extra. O evangelizador que leva. Perguntando para ela se ela já visualizou isso. Sim, como esse processo do livro, quando você está falando. Isso é um trabalho de meses, não é um trabalho de uma noite por dia. Exatamente, mas que é profundo e que vai atingir um objetivo de uma forma muito mais efetiva. A criança vai lembrar daquilo ali. Agora, esse, por exemplo, eu vou colocar o vídeo que eu gravei, esse encerramento, né? E como nós não tínhamos e não temos ainda a página do YouTube, eu pus na minha, pus o não listado, que é só ver quem tiver o link, né? Para não divulgar assim abertamente, porque senão tem gente que pode não saber da história, né? Então, em Portugal, eu vi em Portugal foi o seguinte: tem uma senhora lá que é pintora e ela reuniu um grupo de senhoras para pintar no centro. Não é pintura mediúnica, é pintura faz mesmo. Então elas se reúnem a cada 15 dias na casa espírita e vão pintar. Elas fazem o evangelho, né? Procuram, ela deixa livre a imaginação, mas procura que elas direcionem o pensamento para uma coisa muito positiva, pintem coisas positivas. E estão produzindo muito, sabe? Elas sempre produzem lá. Ficou um grupo bacana. Hoje deve ter umas 12, 13 pessoas que vão como, para elas, é como se fosse uma forma de terapia também. Não só de criatividade, mas de terapia. Então elas ficam, quando a gente foi lá, a gente até entrevistou, fez um programinha do Arte Espírita com elas. E elas dando entrevista, elas falam, quando eu estou aqui, tempo para mim não passa, né? Como se não passasse, né? Assim, eu fico parado aqui quando a gente está no momento, não passa mesmo. E daqui a pouco já deu 2 horas e acabou. Então, assim, a mente fica tão parada naquilo ali. É um exercício de concentração, né? É muito terapia. Mas eu acho que é interessante, inclusive, não só pela questão da terapia, quando eu vi ela mostrar pelo software
ele fazendo o movimento, mostrando o processo de criação, eu associei logo com essa passagem do Obreiro da Vida Eterna, a dificuldade da gente disciplinar o nosso pensamento para o belo, para aquilo que é bom, né? E a partir do momento que você começa a exercitar, eu fiz uma... Eu usei, claro, giz de cera, que era o que eu tinha, até porque eu não tenho técnica, eu não tenho domínio da técnica para isso. O Geórgio me chamou para falar sobre a relevância da arte na evangelização do espírito. Eu falei assim, a arte não dá para falar não, a gente tem que fazer. Quando chegou lá era adulto, não tinha que... Coitada. Não, mas me veio todo o planejamento, tu acredita? Veio todo o planejamento. Você vai fazer o pessoal desenhar, entendeu? Aí eu comecei assim, você vai desenhar. Gente, pensem naquilo que vocês... Primeiro eu pedi para eles colocarem no papel, não desenhando, porque o adulto tem muita resistência. Porque eles não sei desenhar, aí fica todo, né, bloqueado, né, já começa daí. Isso, já faz bico. Eu tinha que... Aí você tem que desbloquear isso. Aí me veio realmente. Primeiro você vai pensar na sua infância, naquilo que você faz. Foi todo um processo assim. De reconstrução. Mais bonito, porque aí eles jogavam a criança, né? A criança dentro deles. E aí eu falei, tá, até que... Aí eles colocaram, vocês vão desenhar, eles montaram o painel lá com os desenhos dele, né? Aquilo que vocês acham de mais bonito, tá? Aquilo que vocês acham de mais belo. Eu sei que no final eu pedi também para eles fazerem um cartão, né? E presentear um ao outro, que a gente formou duplas, né? A dinâmica todo ano do processo se desenvolvia. Eles tendo que se cuidar em duplas um do outro e no final dar um cartão do outro. E usando artes plásticas. E aí o Gabriel falou isso na experiência em Portugal, eu falei assim, nossa, dá para fazer coisas extraordinárias e educar o pensamento nosso. É isso. Porque para você fazer arte, você tem que educar a concentração, né? Aí você usa o lado criativo do cérebro e o lado objetivo do cérebro, usa as duas coisas. Então você não fica focado só na parte da técnica, né? Da parte dos números e das coisas concretas, e você começa a viajar no imaginário, aí você começa a conjugar as duas coisas. Ao invés de eu chegar para eles e pedir para eles lerem um texto, eu falei, só me vinha assim, você não vai fazer nada disso, o PPT aqui só vai ser para você. Imagem. E a letra as letras das músicas no final. Aí quando eu fui construindo o conjunto mesmo, assim, indo das intuições. No final, só veio assim. Diga para eles, depois que eles viveram tudo isso, se a gente não pode dizer que, ao invés de eu falar, vocês não podem dizer que a gente estudou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, só que eu não falei. Eu não usei a palavra e nem usei o texto. Eu usei as artes, e em especial artes plásticas. Eu fiquei assim, foi sensacional. Eu sei que no final choravam. Aí brota a emoção mesmo. Né? Foi impressionante. Choravam. A vivência é muito importante, principalmente de quem está. Eu lembro muito daquele trabalho que a gente fez lá em Valparaíso, né? A Márcia foi escondida atrás de uma cortina, num lugar bem pobrezinho, no centro espírita paupérrimo, e a situação era bem barra pesada. Ela tocava o violoncelo, eu dava o sinal, ela começava, eu dava uma situação para eles no local, eles se concentrarem, as vivências deles, né? Ela era criança ainda, até 12 anos, a idade máxima, de 9 a 12. Aí eles pegavam e iam pintando aquela situação que eu dava para eles. Alguma coisa que você viveu na escola, em casa, na rua, ia separando os momentos assim. E eu lembro, primeiro eu perguntei para eles, por que vocês vieram para cá? Não queria vir não, minha mãe me obrigou, não sei o quê. Todos eles, sem exceção. E no final, todos eles acharam legal, menos um. Que aquilo realmente me marcou. O menino não conseguiu fazer um pontinho. Ele deve ter uma vivência bem dolorida. Aí quando eu falei, agora vocês podem abrir a cortina da festa, eu não queria ver o violoncelo. Vou mostrar para vocês esse trabalho que foi feito lá, que eu gravei.
lembra aquele trabalho lá na revista Sanufo? Que a gente fez? No Nota-me. Na oficina no Nota-me. Aí eu fiz um vídeo com as crianças. Até foi 12, 13 anos, chega uma mulher lá de 50 e poucos anos, né? Ensinando eles a mexer no computador. Ele falou que você tinha saber. Foi meio curioso. Foi interessante, foi legal. Aí eu fiz um vídeo, eles fizeram o desenho e... Você lembra? Eu acho que o Bruno participou dessa oficina. Não estava lá. Gostou muito. Foi no Olhar de médium, o texto que eles colocam. Um texto curtinho. Eu deixei vocês na mão. E eu já no evento lá no Espírito Santo, eu não participei. Aí ficou. Tem música, tem nada, porque eu fiz lá na hora, né? Ah, não, eu pus música depois em casa. Eu tenho que aumentar aqui. Participei de toda a programação, mas não pude ficar com vocês. A música eu pus em casa, mas o resto eu fiz tudo com eles lá. Eles queriam que colocasse um espírito aqui No reflexo, no né? olho. Eu lembro dessa aí. Ficou legal, né? O trabalho com eles lá. Essa imagem eles construíram, foi você? O olho fui eu, mas com eles, comigo ali, né? Mas eu fiz no computador, no notebook que eu tinha. Então, mas eu fui seguindo a orientação deles. O Bruno depois fez um curso de É? computação gráfica lá em Taguatinga. Ah, que legal. O curso da saga, não? Da saga. O Rafael está fazendo. Chegou um ponto que no final era ele e o professor só na sala, porque... É muito sensacional o trabalho que eles estão Mas foi o negócio dos livros, né? Eu até falei para vocês, isso eu conheço, que é caro. Eu resolvi fazer alguns livros. Então, os primeiros foram mais simples, porque de conteúdo e tudo, né? Aí foi crescendo. E foram reflexões evangélicas? Foram os primeiros que você fez? Não, esse é um dos mais recentes. E tem o Reflexões da Alma, que eu editei esse ano, o 3º volume. Mas eu comecei, eram livros pequenos, 9 por 11. E eu chamei, era mensagens, livro 1, 2, foi até o 9. Era meu cartão de Natal. Eu fiz com esse objetivo, de ser um cartão de Natal dos amigos. Aí eu fazia uma determinada quantidade que eu poderia distribuir esses livros ao longo do ano. Aí no final do ano eu fazia outro, né? Foram 9 anos assim. Sim. E aí eu fiz um outro que esse sairia muito caro. Eu entrei com o projeto no FAC, mas custaria 25 mil e eles me dariam 8, desisti, não fiz. Então, eu imprimi em casa, editei em capa dura, mas um exemplar só que eu tenho lá. A história dos livros Reflexões Evangélicas começou assim. Comecei a fazer palestra em 98 e eu tinha como princípio, em casa a gente sempre questionava, poxa, o palestrante dá a palestra, mas não sugere um livro, não sugere uma leitura, né? E a pessoa sai de lá, esquece que está lá. Eu e o Gilberto ficávamos conversando sobre isso em casa. Quando me chamaram pela primeira vez para fazer palestra em 98, eu ainda não escrevi. Eu fiz um folheto, um texto de Emmanuel, né? Depois eu pegava lá a fonte viva, distribuía para as pessoas um texto que tinha a ver com o que eu ia falar. Com sugestões de leitura. Aí a coisa começou a ficar elaborada, vamos dizer assim. Então era um A4, metade. Nessa época, eu já distribuía mensagens pelo correio. Vou dizer assim, lá no meu trabalho, eu era coordenadora de equipe, então todo dia de manhã, quando eu chegava, eu punha um texto na mesa de cada funcionário meu. Já fazia isso. Aí quando eu tive acidente de carro, eu me afastei, e as pessoas queriam continuar recebendo.
Então, o que eu fazia? Eu escrevia, põe no envelope, mandava pedir a filha para pôr no correio, mandava para eles, aquele mesmo grupo. E assim a coisa foi crescendo. Na época não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia. Eu acho que nem computador no bloco não existia. Não, no computador já tinha. Mas bem simplesinho. Aí eu comecei a elaborar um folheto como é hoje. Dobrado em 3, né? Sim. Você conhece. Aí eu já tinha formatado o arquivo já assim, que eu mandava pelo correio. Primeiro eu punha no envelope, depois eu fazia endereçamento no próprio folheto, punha só uma etiquetinha para fechar. E a coisa foi crescendo, né? E então na palestra eu comecei a fazer o folheto assim. Aí já começaram a aparecer alguns textos e acrescentar para poder preencher o espaço, um texto de Emmanuel. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu coleciono todos os seus textos. Eu ponho numa pasta, naquele envelope plástico, que está tudo coletado, assim, tudo direitinho, na ordem de data. E eu falei assim: olha que coisa interessante, né? E não foi só uma pessoa, outra pessoa, a minha tia no interior, assim, que... Eu falei assim: eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Então me dando a dica para eu fazer alguma coisa com isso. Então, assim, vou imprimir, vou fazer. O primeiro livro foi o Reflexões Evangélicas, o primeiro, dessa linha, mas já tinha esses. Aí eu fiz. Aí fiz tudo. Eu faço a capa, diagramação, digito, faço revisão, faço tudo. Só mando para a gráfica, um arquivo em PDF para poder imprimir. Desde essa época já. Sempre foi assim. Aí eu tentei distribuir na Casa Espírita. Aí uma delas falou para mim assim: mas reflexões evangélicas? Eu falei: por que não? Ah, mas evangélico? Assim, mas o que a gente ensina aqui no Evangelho? Quanto preconceito. E aí, em síntese, não deu certo. Jesus do céu. Não tem. Aí fiz aquela sequência. Fiz aquela sequência, tá? Aí foi continuando dando palestra, fiz reflexões evangélicas 2. Passado algum tempo, falei: poxa, não vou ficar reflexões evangélicas 2 e 3, não. Isso é muita falta de criatividade, né? Aí eu fui Evangelho e Amor. Eu vou contar essa história. Por que Evangelho e Amor? Porque um dia eu vi e foi colocado: você tem que escrever. Antes de eu fazer esses outros, eu tive uma intuição em que eu deveria escrever um livro sobre a vida de Jesus, isso em 96, se não me engano, 95, 96. Que eu deveria escrever um livro sobre a vida de Jesus, com as parábolas, as curas. E eu tenho até hoje o esqueleto no meu computador. Até hoje. O índice, fui ao Evangelho, selecionei os temas. Mas eu falei assim: eu não dou conta de fazer isso. Isso não é para mim, não tenho capacidade para fazer. Vocês vão me desculpar, mas eu não tenho capacidade para fazer, eu não vou dar conta. Falei conversa mesmo, assim. Né? Eu falei assim: vocês estão me ouvindo, não vou dar conta, isso, eu não tenho capacidade de fazer isso. Aí em 98 me chamaram para palestra, não sei o que, papai, e veio Reflexões Evangélicas. Reflexões Evangélicas 2. Aí um dia, 3, 4 anos atrás, aí eu comecei, e sempre que quando eu começo a escrever um livro, a capa já está pronta, já está a diagramação pronta, eu só vou inserir nos textos. Fica mais prático. Porque a cada momento que eu vou dar uma palestra, eu já ponho lá, o livro já está pronto. Né? E aí eu estava elaborando a capa e me deu um clique assim: gente, o que a gente pediu para fazer em 96 eu estou fazendo. Porque eu estou dando palestras sobre Jesus, sobre as curas, sobre as parábolas. Só não estou fazendo num volume, estou fazendo em vários. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Eles me deram a capa, mas a capa eu ainda digo que eu não tenho capacidade de fazer a capa que eles me intuíram fazer. Foi mesmo? Eu não tenho capacidade. Ainda não me vejo com capacidade de fazer. Então eu fiz uma outra capa, mas eu pus o título Evangelho e Amor. Mas você acha que um dia
É a pintura. A pintura. É muito elaborado na minha cabeça, eu não dou conta de fazer isso, não. Se eu só ver um pedaço, então acho que eu tenho ataque epilético. Aí eu cheguei até a pensar, por exemplo, pegar o meu filho, né, o Luiz, fotografar ele, fazer uma parte, digitar. Não, eu tenho que fazer quando ele me mandar. Então eu não dou conta ainda, então não vou fazer. Então, Evangelho é Amor, Evangelho é Amor 2. Uma hora chega. Uma hora chega. Uma hora chega. O título já tá, né? Aí quando eu fui fazer, tá na hora, né? 8h24. Nossa! Estamos animados, o negócio aqui. Aí o Evangelho é Amor. Não, só para contextualizar. Só fechar. Evangelho é Amor 2, eu resolvi fazer o Olho de Deus. Constelação, Olho de Deus. Difícil. Não consigo fazer aqueles me mandaram, mas eu fiz a constelação Olho de Deus. Vou fazer o quê, né? E agora eu fiz o Aprender com o Mestre. Vai ser 1 e 2 também. O próximo não sei. Bacana. Né? Por enquanto, de 2 em 2. Muito legal. Muito legal. Esse aqui eu vou deixar de presente para o grupo. Esse aqui é sobre arte. Né? Eu tenho. Aí são pinturas e os textos das pinturas. Você que faz a edição? Tudo. Eu pago tudo, faço tudo. Não vendo. Eu dou os centos quando eles querem. Então, da primeira vez eu fiz 500, 700. Hoje eu faço 300. Das gravuras. Olha o nível. Hoje eu faço 300 só. Esse aí é... Uau! Esse aí qual que é? Esse aí eu ganhei o concurso lá no Dia de Exposição Novo com ele. É a capa do livro. Dá sorte. Muito obrigada por Não sei, eu é que agradeço. preparar esse momento para nós. É o animal da sabedoria, né? Segundo Passar suas experiências. É irmã do Alexandre. É. Cunhada dela, não? Minha nora, a cunhada sua, Márcia. Convido, fiz a prece de abertura. Mantendo então os nossos corações unidos nesse ideal de, colocando-nos como crianças, aprendermos a arte à luz do Evangelho, hoje em especial, tendo o prazer de contar com a presença da nossa irmã Helga, que tem feito um trabalho silencioso, mas extraordinário, levando a mensagem de amor, de esperança, de bom ânimo, de fé, de alegria, que aprendemos com o Mestre Jesus. Então, que Deus continue nos inspirando, em especial a nossa irmã, em sua missão. E que nós, inspirados e energizados com o que nós podemos hoje absorver da experiência do trabalho de nossa irmã, possamos nos unir aos mentores espirituais para concretizar em forma de ações, de trabalhos, utilizando-nos da arte, das artes plásticas, pela materialização do pensamento, do belo, que produz bom na realização da nossa missão. Levar o Evangelho de Jesus por intermédio da arte. Muito obrigada, amigos espirituais, em teu nome, Mestre, em nome dos mentores espirituais do movimento federativo, que nos assessoram e orientam no trabalho da arte, com a permissão da nossa irmã Márcia, coordena este trabalho, em especial o ponto de hoje, acima de tudo, em nome de Deus, e que nós finalizamos esse momento agradecendo e rendendo graças a Deus. Que assim seja.